você vai anexar para o teu RG. A própria IA que lê o RG para ver se está de acordo ou não. Ele faz a baixa do arquivo e ele mesmo que manda para a seguradora. É um processo, por exemplo, que você demoraria talvez uma semana, ali você faz em questão de minutos. Então, para mim, você traz eficiência operacional para o teu negócio, traz segurança e assertividade. E aí muitas pessoas, aí emendando na tua pergunta, né, como que seria esse impacto disso tudo, eu tenho uma frase que eu gosto demais, é de um amigo meu, que chama Flávio Tavares. Ele diz o seguinte, que em terra de robô, quem tem coração é rei. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões. É onde a gente se encontra, você já sabe, para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como a gente mistura a fé e as boas práticas do mercado para fazer do nosso trabalho, da nossa empresa, um campo missionário e usar a empresa também a serviço do reino para transformar vidas e impactar o mundo em que vivemos. Você sabe que o Billy Graham, há alguns anos atrás, lançou uma profecia dizendo que o mercado de trabalho ou o mundo dos negócios seria a nova forma de evangelizar. Então nós aqui do podcast do Tela queremos te inspirar, te ativar e fazer também você pensar fora da caixa. Muitas vezes, né, o comodismo, quando tudo vai bem, como diz o Paulo Oliveira, é um problema. Quando vai mal, tá aqui boas histórias para te inspirar, né? E o Espírito Santo sempre como nosso ajudador em todos os momentos. Vamos nessa? Então, antes de partir aqui, antes de voar, né? O nosso convidado de hoje tem um bordão aí. Então, deixa eu já apresentá-lo aqui. Bem-vindo, legal, Edu Nascimento, Eduardo Nascimento, meu xará. Aí sim. Obrigado, Edu. Prazer estar aqui com você. Conta com a gente aqui. Espero que a gente possa ajudar, que o que a gente for falar aqui para você que está nos vendo hoje seja impactante no seu coração. É isso aí. Bora voar. Bora voar aqui na história do Eduardo Nascimento, Edu Nascimento. O Eduardo, então, ele é CEO da CBN, certo? Isso aí, mas não é a rádio que toca a notícia. Boa! Ele vai contar o porquê do nome CBN, um nome bem fácil e forte, né? Os nomes bons tem que ser assim, aí, né? Muito bom. Ele é sócio também numa uma clínica de psicologia e qualidade de vida, que também leva o nome de CBN, né? O título aí, e ele tem talvez a incumbência mais importante da vida dele, que é ser casado com a dona Silvia, não é isso? E aí, pai da Gil e da Bela. Isso mesmo. Esqueci de alguma coisa ou não? Não, tá certinho, é isso mesmo. Faltou dizer que você é host de um podcast. Bora Voar. Bora Voar. Isso então aí. Você também fica convidado lá. Lá não fala não mistura aqui, né, o business com a fé, mas certamente você pode ter lá algum tipo de dica, inspiração, tá bom? Você vai ver aqui embaixo, então, as redes sociais do Edu, então você pode acessá-lo, né? Pode acompanhar, pode mandar um direct. E antes de partir aqui para a história do nosso convidado, queria pedir gentilmente para que você alimente o algoritmo, é isso mesmo. Curte, comente, compartilhe, o famoso 3 Cs, né? Isso aí. Importantíssimo, né? Para que a história do Edu ajude o Edu a levar o testemunho dele. As histórias que a gente contou aqui, na verdade, são testemunhos, né? Dúvida. Você sabe que no mundo corporativo troca algumas expressões, né? O discipulador vira coach. É isso aí. Né? É isso. Mas tudo isso é importante, né? Se Jesus estiver no centro, né? É isso aí. Muito bom, Edu. Então vamos começar um pouquinho aqui começar do começo, né? Eu tenho uma tese, Edu, os que me acompanham aqui já sabem, que é na adolescência que os empresários normalmente recebem os inputs que na vida adulta eles vão desenvolver, né? É raro o empresário que fala assim, cara, ninguém empreendia na minha vida, não tinha tio, não tinha ninguém que me inspirou, e eu do nada acordei e falei, vou ser empreendedor, né? E é interessante isso porque nós que temos filhos, né? Você já tem filhos mais velhos aí, filhas, né? Mais velhas, mas é o ambiente ali, a mesa de casa que vai forjar a próxima geração de empreendedor, né? Mas conta
um pouquinho da sua história, como é que foi? Legal, Edu. Nasceu de berço? Como é que é a sua história de empreendedorismo? Bacana. Bom, eu nasci numa família tradicional brasileira. Tá? Meus pais não estudaram, então foram pro varejo, foram pro comércio. Isso eu me lembro desde pequeno. Meu pai era loja de calçados, eu me vestia até com os Papai Noel, de bichinho, para ficar na frente da loja, pegando balinha. Então você já desde pequenininho estava... E aí eu quis ser promovido, falei, pai, eu quero virar vendedor. Então sempre no final do ano eu queria ser vendedor. Época de final do ano, onde você tem um movimento maior nas lojas, eu queria ser vendedor. E foi ali que eu comecei. Você tinha quantos anos nessa época? 12 anos. 12 anos, adolescente mesmo. Bem, adolescente, meio criança ainda. E, de novo, assim, foram experiências que me forjaram para algumas coisas na minha vida, né, Edu? Então, ali eu acho que foi o grande pontapé inicial, né? Eu acho que a gente tem uma visão se eu pudesse dar uma visão mais panorâmica, que eu acho que foi até um pouco essa divisão, um divisor de águas na minha vida. O fato da minha família sempre ter sido empreendedores, não só os meus pais, tios, enfim, minha família tem esse viés, mas por um outro lado também eu queria estudar. Né? Eu fui o único dos meus irmãos que consegui me formar. Né? Então, a minha família, de maneira geral... Quando você fala sua família, você fala dos seus irmãos, primos também? Os primos conseguiram, né? Tá. Assim, dentro do Mas ali do teu núcleo, do estudo... Né? Então, para mim, era uma coisa muito importante. Eu tinha essa virada de chave. Para mim, isso era muito relevante. Falei assim, cara, eu preciso amplificar essa minha visão. Né? Então, foi um pouquinho ali da minha história na adolescência, foi mais ou menos nessa linha. Muito bom. E quando veio o empreendedorismo? Então, você tinha ali o negócio dos pais, né? Você não pensou em sucedê-los, em fazer aí uma continuação do negócio deles? O que aconteceu que você não deu continuidade ali, resolveu... você foi para o mercado, já dando um spoiler aqui, você foi para o mercado de trabalho, né? Ser executivo. Mas por que então você não continuou a história dos seus pais? Tem uma lacuna aí, Edu. Acho que para todo mundo que está nos vendo, eu acho que isso aqui serve de inspiração para muita gente. Nem tudo na nossa vida ela é flat. Nada é linear, né? É a história do planejado e do realizado, né? O orçamento planejado e realizado. Né? Algumas situações que fogem do nosso controle. Mas a gente sabe que o senhor está no controle de tudo, né, Edu? Eu tive uma fatalidade na minha família. Meu pai tinha uma rede de lojas de calçados e aí a minha mãe veio a falecer num acidente de carro. Uau! Então ali foi uma ruptura que a gente teve. Mudou muita coisa na nossa estrutura. Nessa época eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Meu pai tinha loja lá também. E, enfim, mudou a história. Desestabilizou, tudo, né, Edu? Porque a mulher é a coluna ali, né? Sem dúvida. E minha mãe era muito firme. Minha mãe era financeira, meu pai comercialzão. Uau! Né? O meu irmão mais velho sempre foi uma pessoa que trabalhou muito de perto com meu pai. Um cara, assim, fora da curva também. E hoje é empresário, tem uma rede de lojas de imóveis. Mas, assim, naquele momento, para mim, deu um pans. Falei, puxa, e agora? Né? E aí eu falei, e o que eu vou fazer na minha vida? A gente volta para São Paulo, né? E aí começa uma série de mudanças. A gente não conseguia ficar. Chegou para São Paulo, aí meu pai volta para o Paraná, porque tinha um amigo dele que falou, vem para aqui para o Paraná, que eu quero te ajudar, vou dar uma força para você e para os teus filhos. Fomos todos. O meu irmão mais velho já era casado. E o seu pai, imagino que toda essa turbulência, a parte emocional... Estava bizarro, assim. Difícil de reconstruir, coitado. Né? Meu pai sofreu muito. Não foi pouco, não. E a gente tinha que ajudá-lo. Foi um acidente violento e meu pai estava no carro. Né? Então ali foi um tempo da gente também se juntar e se unir e dar uma reconstruída. Ali efetivamente começa a minha vida como, vou colocar aqui entre aspas, minha vida meio que independente, né, dentro do mercado corporativo. Só que quando a gente fala mercado corporativo, a gente tem aquela visão muito emblemática, bonita, enfim. Não, eu comecei a ser vendedor no norte do Paraná, sem ganhar nada, só comissão e tendo que rodar bastante. Então ali foi uma outra escola que eu tive, né, da gente forjar algumas visões, dar valor àquilo que você tem, né? Então isso foi um parênteses que eu tive nessa brincadeira toda. Tentei fazer um monte de coisa, Edu, desde vender pizza na rua, de verdade, assim, foi impressionante. Eu tenho meus amigos de Maringá que estiverem assistindo aqui, o Joab e o James, me ajudaram demais. Era a turma da igreja, e eu fazia umas pizzas na minha casa, e eu não tinha dinheiro, e era a forma deles me ajudarem a ganhar algum recurso, alguma coisa. Então eu fui fazendo um pouco desses movimentos até eu voltar para São Paulo. Eu estava aqui no Paraná e o meu irmão falou assim, Edu, vem para São Paulo. Tudo que eu tentava fazer não estava dando certo. Sabe aquela coisa que você tenta, não dava certo?
Eu tinha tentado começar a faculdade, não conseguia concluí-la por causa de questões financeiras. E aí eu tinha um prazo, enfim. Voltei para São Paulo, meu irmão falou, Edu, vem para São Paulo. Me arrumou um emprego na loja que ele trabalhava. Nessa época, meu irmão ainda não empreendia. Ele estava como um gerente de uma loja. E eu vim para São Paulo. Comecei a trabalhar, mas aquilo no meu coração, Edu, bora voar. Bora voar. A fé estava ardendo ali, só não sabia qual que era o caminho, a rota, né? Que tinha que ajustar. Mas tinha convicção ali posta pelo Senhor, certamente. Tinha. Né? E aí, assim, Edu, nesse período, foi quando eu conheci a minha esposa, né, a Silvia, num acampamento de carnaval da igreja. E foi eu sempre falo para a Silvinha e para todo mundo que me acompanha, né? Assim, ela é muito fora da curva. Né? Eu falo que a Silvia é aquela mulher de Provérbios 31, né? Muito bom. Que é idônea, que ela edifica a sua casa, o seu lar. E ela foi, de fato, usada por Deus para ser essa alavanca, porque eu já tinha desistido. Eu falei, cara, quer saber? Não quero estudar mais. Não vou mais, tudo que eu tenho tá dando errado. Sabe quando você entra naquela espiral negativa? A baixa autoestima, né? Pois é, e aí eu falei, cara, não quero mais, vou continuar sendo um vendedor. Não que ser um vendedor é algo ruim, mas assim... Sem perspectiva mesmo, né? Sem perspectiva, né? Com uma vida mais, ali, talvez mais limitada do ponto de vista de expansão. E eu falei, Jesus, não é isso que eu quero. E aí surge a Silvia na minha vida, né? E ela falou, não, Edu, você tem que voltar a estudar. Imagina. Eu falei, mas não tenho condição de pagar nada, Silvinha. Não tenho a menor condição. E eu me lembro que eu tinha até tentado fazer, né? Porque eu estudava na FEI. E eu não consegui pagar. Fiquei lá de novo, todo enroscado. Ela falou assim, Edu, não, pera um pouquinho. Eu vou lá. Nós vamos dar todos os cheques. E nós vamos pagar isso. E você vai continuar. Uau, uma esposa de fé, né? Foi. A Silvia é fora da curva, Edu. E aí, nesse processo, para mim... Eu falo que foi o primeiro pontapé de virada ali, de fato, um pontapé inicial, e foi uma virada de chave na minha vida. Né? Eu consegui concluir esse processo e o meu sonho era entrar numa empresa. E até então não tinha mais essa cabeça de empreender. Eu queria ir para o mercado. Tomou várias pauladas, né? Tudo quanto é lado. E deixa eu fazer uma pausa aqui e chamar atenção aqui, né? Talvez você esteja no meio desse vórtex, né? Dizendo assim, empreender não é para mim, né? Então fique com a gente até o final aí que você vai ver o fim dessa história, né? Porque no final, eu costumo dizer, né, que nada exige tanta fé do que o ato de empreender. É isso aí. Mas também o ato de empreender é igualmente um ato de resiliência. É isso aí. Pura resiliência. Fé, né? Se eu pudesse dizer 2 pilares aqui, é fé e resiliência, né? Óbvio que tem lá uma camada de conhecimento técnico, aprofundamento, network, entendimento de mercado, boas práticas, etc. e tal. Mas do ponto de vista cristão, né? É fé e resiliência. Mas voltando então aí você falou, bom, eu vou pro mercado, vou ser executivo. Quero sonhar. Quero sonhar em ser executivo de alguma empresa. Isso é um sonho distante, tá, Edu? Só pra gente colocar na linha do tempo. Nessa época eu tinha 27 anos, estava me casando com a Silvia com 27 anos. Eu me formo com 30 anos, quando eu tenho a minha primeira filha, que é a Jo. Tá, isso foi em dezembro de 2005. E ali teve uma situação que foi impactante, porque eu até então trabalhava no varejo, e aí eu não sabia nem mexer em PowerPoint, em Excel, em nada. E não tenho a menor vergonha de falar isso. Não, mas não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, eu acho que serve até de incentivo para as pessoas. Não importa onde você esteja, o que você está fazendo hoje. Tem espaço para avançar e para voar. Eu gosto de deixar essa mensagem, sabe, Edu? Muito porque bom. assim, às vezes a gente tem vergonha, as pessoas, tem vergonha, esquece isso, não tenha vergonha de você, nem de onde você está agora. Olha para o alvo, avança, voa alto. E eu acho que foi um pouco disso que moveu ali, em termos de visão, e eu comecei a trabalhar nessa dimensão. Né? E eu orava para o Senhor, Deus, abre uma porta para mim. O meu sonho qual que era? Eu morava numa sobreloja, e eu conseguia ver de longe as antenas do aeroporto de Congonhas. E eu me enxergava com um terno. Olha que legal. Com uma maletinha, puxando, na época tinha umas maletinhas que a gente puxava. Sim. Eu me via daquele jeito. Visão profética ali, né? Eu acho que é nessa linha mesmo, eu profetizava mesmo. E, por incrível que pareça, eu teve uma mudança grande. Eu me inscrevi para uma empresa chamada TecBan, que é o Banco 24 Horas. Sim. Não passei no projeto de trainee. Eu queria, porque eu acho que por causa da minha idade, eles queriam uma turma mais nova.
E eu orei e falei, pô, Deus, me ajuda, de novo, mais uma. Mais um não, mais né? um não. E por incrível que pareça, acho que passou uns 2 meses, toco meu telefone, era uma pessoa de uma área da TechBan, falou, olha, eu preciso de alguém, acho que teu perfil é bacana, apesar de você não ter experiência na área, mas acho que você tem um perfil bacana. Ali, para mim, eu vi a oração do Senhor, ali, a minha oração sendo respondida pelo Senhor. E ali começou uma virada de chave na minha vida. Foi quando eu entrei efetivamente no mercado corporativo. Tá? Logo em seguida, a minha filha nasce, e eu tinha acabado de me formar. E eu tive uma posição que eu falei, preciso agora recuperar o tempo perdido. Vou fazer uma pós-graduação para tentar dar uma nivelada. E, por incrível que pareça, passado acho que uns 4 meses, eu tinha começado, me inscrevi numa pós-graduação e não tinha dinheiro para pagar. Ou eu pagava essa pós ou o berçário da minha filha. E eu, por um ato de fé, falei assim, Deus, eu vou dar um passo de fé. Eu me lembro até que a Silvia e a família falaram, pô, Edu, cuidado, você acha que é o tempo certo, aquela coisa toda. Então eu falei, Silvinha, eu sinto no meu coração, esse é o tempo. Teve uma mudança na companhia e o RH me chama, vou conversar com eles, eu falo, olha, vocês estão gostando do meu trabalho? Isso era chão de fábrica dentro da operação. Ela falou assim para mim, falou assim, Edu, bacana, mas não tem vaga, não tem nenhuma opção diferente. Mas eu falei assim para ela, olha, eu estou dando 30% daquilo que eu posso para vocês aqui. Aquela vaga, naquela posição na área comercial, eu te entrego 100%. Edu, legal, bom saber disso, mas ainda não temos uma vaga. Beleza. Edu, acredite se quiser, ou tenha fé, se acreditar nisso ou não. Passou 2 dias, outra pessoa sai da área. Eram 4. Eles iam ficar com 3, os 3 iam absorver. Passado 2 dias, sai o segundo. Eita, Jesus. A mulher do RH me liga e fala assim, Edu... Você está disponível, ela falou, né? E ela usou um termo que para mim marcou. Ela falou assim, tem alguém lá em cima olhando por você. Olha que legal, que testemunho, né? Aí eu falei assim... Confirmação da sua fé, eu me né? lembro, a Marina... Eu falei, Marina, eu tenho certeza que sim. Sim, E verdade. a partir dali eu entrei num processo, mais um detalhe, só para a gente trazer a linha do tempo. Era obrigatório para essa vaga estar cursando uma pós-graduação, um MBA, ou ter terminado. E como eu estava cursando, eu estava apto a concorrer à vaga. Olha aí. Senão eu não teria. Momento certo. E ele virou a chave. E ali começou uma operação e eu fui para cima, né? E eu orava muito para o Senhor, disse, Deus, eu queria muito chegar aos meus 37 anos como um executivo de uma companhia. E para todo mundo achava que era um louco. O cara com 30 anos tinha acabado de se formar. A molecada falando 10 idiomas juntos e formação em Harvard e não sei aonde. E o Edu ali... Correndo por fora, Correndo. ou improvável, mas improvável. cheio de fé. Essa é uma expressão que eu gosto de usar. Para muitos talvez eu seja um improvável. Né? Mas para o Senhor não. Sim, verdade, Né? verdade. E Deus via ali isso no meu coração. E resumindo, quando foi com 36 anos, foi nem com 37, com 36 anos, me deu um estalo. Eu estava como diretor dentro de uma companhia que tinha 3.000 funcionários. E eu falei assim, e aí Deus me trouxe a memória. Tudo aquilo ali. Por isso tem aquele texto de Malaquias, né? Malaquias não, de Lamentações 3:21. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Isso, um bom texto. Um countdown, né? Um É isso aí. 3, 2, 1, 3, É isso 21. aí. E, então eu tenho estampado até no meu escritório, tá? Essa frase. E ali para mim foi um grande marco ali daquilo que Deus fez, né? Foram vários milagres que Deus executou no meu coração. Então acho que isso foi uma parte, né, de uma virada de chave que o Senhor deu aqui para nós. Aí com 36 anos você falou assim, cara, tô pertinho do topo, vou para cima, vou acelerar mais e vou chegar lá. E aí chegou. Qual a posição você chegou na companhia? Como diretor. Uau! Diretor de uma unidade de negócios. Que legal. Em tão pouco tempo, né? Foi muito rápido. As pessoas, quando eu contava, ninguém acreditava. Pra você ter uma ideia, eu tive que mudar de algumas empresas. Eu estava na TechBan, teve uma situação de uma mudança de uma presidência. E ali eu fiquei numa situação um pouquinho mais vulnerável. Na época eu estava como um gerente de contas, só para trazer também essa visão para vocês. Uma pessoa me indica para uma outra empresa. Eu fui para a Brinks, que é aquela de transporte de valores. Sim. Fui para uma posição de gerente comercial, com alguns benefícios a mais, com salário melhor. Você vai se recordar daquela crise de 2008 que nós tivemos. Que foi o tsunami, né? Pois é. o governo falou que era uma marolinha, mas foi um tsunami também na minha vida, né? Mas o Brasil sofreu bastante, sem dúvida. A Brinks, por exemplo, ela trabalhava numa operação muito grande nos Estados Unidos de home security. As casas, os caras estão lá deixando as casas, não tinha mais nada. O cara não estava conseguindo pagar nada. Eu me lembro que pelo menos o jornal noticiava que eles estavam vendendo por $1. Né? É isso mesmo. Só porque não
podia doar, né? Caiu muitas ações da empresa e tiveram que fazer uma demissão no mundo inteiro. E quem saiu? O Edu. Foi no dia 1º de dezembro de 2008 que aconteceu isso. E ali eu me lembro que eu voltando para casa, eu cheguei, conversei com a Silvia, era aniversário da minha filha, ela estava ali fazendo o bolo dela, e eu me lembro que eu chorei, falei assim, Deus, puxa vida, tinha um monte de coisa, mas eu descansei no Senhor. E naquele momento, Edu, eu tenho se guardado até hoje um e-mail, por isso que eu falo para a turma que está nos vendo, não deixa de acreditar e de ter fé, de ter garra, e de profetizar também, sabe, Edu? Sim, verdade, importante. A despeito da situação. Sim. A loucura que para muitos foi, eu fiz um e-mail para mim mesmo. Que legal, diferente. Eu peguei e falei assim, Edu, e comecei a profetizar na minha vida. Que legal. Para deixar registrado. Você vai entrar numa empresa no início desse ano de 2009, ali vai ser um romper na tua vida, e comecei a ministrar na minha própria vida. Que legal, importante isso. Para muitos, talvez foi loucura, né? Loucura. É. Quando foi dia 15 de dezembro, eu recebo um convite para participar de uma operação, de uma entrevista. Faço 4 entrevistas no mesmo dia. Não tive resposta. Quando foi no dia 2, eu falei, puxa vida, de janeiro, falei, acho que não deu certo. Estou saindo do laboratório, que era até o limite que eu tinha do exame de plano de saúde que eu tinha da empresa anterior. Toco meu telefone, era a Aon, que foi a empresa que eu tive uma expansão muito grande, e na área de seguros foi uma baita de uma escola para chegar onde eu estou hoje. E ali sim eu recebi uma proposta para começar 10 dias depois. E ali começou uma grande reviravolta na minha vida. Mas peraí, foi no dia 2 que era a data que você tinha colocado ali. Eu coloquei... Ou seja, casou, né? Foi algo profético, literalmente, Edu. Incrível, que legal. Impressionante. Eu tenho esse e-mail guardado até hoje. Né? Que assim, Deus, obrigado. Assim, eu agradeço a Deus. Quando eu parava para pensar, eu falei, meu, que loucura esse negócio. Mas para Deus não tem isso. Né? O texto bíblico diz que as coisas do mundo, né? As coisas de Deus são loucura para o mundo. É isso aí. Não é? E aí você, nessa empresa de seguros, é isso? É isso aí você chegou no topo. A Aon é um dos principais brokers globais. Ali na Aon fui promovido 4 vezes em menos de 4 anos. Uau! E aí depois eu tive uma proposta de um antigo chefe meu, que era vice-presidente da Aon, para eu ir para uma seguradora chamada Tempo, né? Para um projeto diferente. Eles tinham ali um projeto mais desafiador. E na época, para mim, acho que fez sentido, né? Eu fiquei na Tempo, para você ter uma ideia, de 1 ano e meio. Foi pouco tempo. A empresa estava sendo vendida. Esse chefe meu, que me chamou, 3 meses depois ele sai. Eita! Eu fico no lugar dele. Ele me recomenda para ficar no lugar dele. E ali foi uma experiência gigante que eu tive, porque a empresa estava sendo vendida. Então, tinha uma situação que as pessoas não podiam saber. Era uma empresa listada na Bolsa. Então, se tinha uma série de movimentos, a secretária ligava e falava assim, Edu, vai ter reunião no JP Morgan com o pessoal que está vindo da Espanha, por exemplo. Puxa vida, então tá bom. Só que na agenda que eles colocavam qualquer outra coisa, porque não podiam divulgar o que estava acontecendo. Então, assim, eu tive uma exposição que eu até então não tinha tido. Né? Nessa empresa, por exemplo, uma vez por mês eu participava da reunião de conselho, né? Então você tinha vários fundos de investimentos grandes que participavam. Então ali para mim foi, de novo, eu acho que o Senhor vai nos preparando. Eu vejo muito e eu gosto muito da vida de José, sabe, Edu? Sim, inspiração, né? Verdade. Né? Eu verdade. brinco com alguns amigos, falei assim, quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço em Jesus, mas eu quero depois dar um abraço Conhecer em José. José. José, você foi um cara que me inspirou demais. Tem vários personagens ali. Pois é, mas essa história de superação e dessas dificuldades, para mim, eu vejo muito a vida de José como uma inspiração. E aí, para mim, foi esse movimento. Aí, nesse processo, a empresa foi vendida, tá? E eu acabei saindo do processo, eu não fui no pacote. Mas aí eles acabaram contratando o meu serviço como consultoria. Só que aí começou uma série de coisas no meu coração e eu comecei a orar. Falei, Deus, e agora? O que eu faço? Aí mudei para essa empresa. Você já tinha aquele DNA lá da família do empreendedorismo, tinha tido experiência, falou, bom, agora tô com cheio de skill aqui, né, cheio de conhecimento, quem sabe é o momento de... Eu concordo. De ir para cima. Edu, mas assim, pensando... Quando eu analiso isso tudo, eu fico pensando, tinha tudo isso, mas acho que tinha um plano muito maior do Senhor nisso tudo. Sempre, eu né? Demais, sempre os planos de Deus são maiores que os nossos, sempre, né? Diz a canção, o texto bíblico, né? Que para mim essa questão de abrir a CBN, que aí quando foi vendido, enfim, eu comecei a orar, falei, Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? E
E Deus começou a falar ao meu coração, né? Às vezes eu ficava até pensando, será que é Deus ou é eu mesmo, o meu eu que está aqui? E orando muito em família, eu sempre tenho esse modelo dessa unidade, Importante. né? Eu falo que a Porque Silvia... eles estão no pacote, né? Sem dúvida. Vão sofrer E a Silvia é a minha maior conselheira. Sem A dúvida. despeito de qualquer Precisa coisa. ser. Hoje na CBN eu tenho 3 conselheiros e são conselheiros fora da curva, assim, uma turma bem parruda, mas eu sempre digo, em primeiro lugar é Jesus, depois vem a Silvinha. Boa. Né? Então, Isso aí. esse é o modelo que a gente executa. Mas aí comecei a orar e Deus confirmou no meu coração, de montar uma corretora na área de seguros, mas num conceito boutique. Eu não queria que fosse uma corretora tradicional, algo que fosse muito mais um no mercado. Pois é, não queria isso. Eu queria que pudesse agregar valor na vida das pessoas como elas nunca tivessem tido uma experiência tão memorável na vida delas. Esse foi o pano de fundo que a gente criou. E outra coisa, Edu, as pessoas diziam o seguinte, quando eu comecei a pensar nesse negócio, Edu, não faça isso. Fica no mercado corporativo, você tem um salário bacana, você tem já uma exposição boa, mas não abra, não vai dar certo, e uma série de mensagens negativas, né? Vai quebrar, e porque talvez pelo histórico que a gente tem no nosso país é assim que funciona. Pode ser, sem dúvida. Então, desafio, né? Desafio. Eu peguei e falei assim, não. E eu sentia muito forte no meu coração, Edu, de avançar. Né? E foi daí que surgiu o sonho da CBN, né, de ser uma corretora boutique. E ela teve uma pivotada ali no meio do caminho. Logo no primeiro ano, eu queria um negócio voltado mais para massificado, que era uma área que eu já atuava nas outras empresas. Mas, de novo, a Silvia, com a sua sabedoria, ela falou assim, Edu, vai para plano de saúde, Edu. Foca nesse negócio, para o mercado PME, de pequenas empresas, e vamos trabalhar nesse negócio. E aí sim a gente começou. Mas, né, a gente conta que a história, gente, parece que é tudo lindo, o cara ser executivo, não foi assim, Edu. Foi se quiser perguntar... Não, sim, então, a interação que eu ia fazer é que a gente gosta também aqui no podcast, né, e muito legal essa sua mas, porque na vida da gente tem muitos mas. Isso aí. Né? E é muito legal compartilhar os desafios, porque às vezes é a dificuldade que você passou, né, ou esse mas que ajuda quem está ouvindo e fala assim, cara, eu estou nessa situação. Né? Mas vamos ao seu mas aí. Pois é. Comecei o planejamento, montei um negócio que talvez nem nas outras empresas eu tinha feito de maneira tão preciosa, tão bacana. Nada deu certo, Edu. Nada deu certo. As minhas reservas foram embora. Por último, deixei o meu carro, que era um negócio que para mim talvez é o que mexia talvez um pouco mais com o meu ego. Demorei 3 meses para entregar aquele carro. E quando eu entrego o carro, ele vai embora no mesmo dia só para pagar a dívida. Uau! Pois é. Quanto tempo de empresa, Edu? Nesse ínterim? Foram 2 anos, quase 2 anos essa brincadeira. Os primeiros 2 anos. A gente fundou ali em 2014, então até setembro de 2015 foi esse cenário super conturbado. E duro, Edu, duro porque você sai de um patamar onde você tinha uma estrutura super bacana, com recurso financeiro, e de repente, da noite para o dia, o negócio dá uma virada de chave e sumiu tudo. Né? O recurso que você tinha guardado, ele desaparece, evaporou. Filhos pequenos. Isso aí, com a criança pequena, com vontade de comer um negócio, você não tem mais o recurso, você tem que segurar, porque você tinha que ter ali uma situação mais direcionada para suprir ali a empresa. E para mim foi uma experiência, assim, que não foi fácil. Confesso que foi duríssimo, né? Mas eu entendo hoje, quando eu passo, né? Depois que eu passei isso tudo e olho para trás, eu sei exatamente aquilo que o senhor tinha para tratar no meu coração. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu olho e falo assim, puxa, tinha algumas raízes ali de um ego mais inflamado, de uma vaidade um pouco mais exacerbada, né? E eu orei muito ao Senhor sobre isso. Falei, Deus, muda a minha sorte. Só para contextualizar, por isso que eu falo para não terem medo e nem vergonha de onde você está, eu estava com uma dívida de R$700 mil. Uau! Isso que ano, Edu? 2014. Ou mais de 1 milhão hoje. Mais de 1 milhão fácil. E aí, eu lembro que toda semana eu ligava para o banco e falava para a gente, olha, eu quero te pagar. Eu não tenho recurso e o negócio ainda não está andando, mas eu vou te pagar. Eu me lembro que ela falava assim, Edu, se todos os nossos clientes fizessem o que você faz, eu teria super tranquilo. E eu orava mesmo, sabe, Edu? De verdade. Eu falei, Deus, muda a minha sorte. Né? Eu ficava fazendo uma reflexão. Eu falei, Deus, qual é o ponto aqui que tem que ter ajuste? Onde tem que ter as calibragens? Eu entendi o meu coração e me arrependi. Eu falei, Deus,
eu estou aqui e entrego para o Senhor. Edu, deixa eu entender um ponto que acho que é importante também, porque óbvio, né? Não foi um fator só, deve ter sido vários fatores, mas eu estou entendendo que você está dizendo que a tua vaidade era uma trava do desenvolvimento da bênção de Deus, era isso? Você ainda estava com aquela cabeça de auto-executivo, eu sou o cara, se apoiando, como diz o texto de Provérbios, na força do seu braço. Você tinha esse orgulho aí? Você acha que isso, de alguma forma, comprometeu ali o favor do Senhor? Sim, Edu. Eu acho que, de uma forma, Deus é um Deus de amor. Né? Deus é tremendo. Assim, eu acho que quando a gente se deleita, ele se entrega no Senhor, tem esse deleite do Senhor para nós. O que eu acredito, o meu coração estava mais envaidecido, talvez por um prazo muito curto, eu ter subido muito rápido, ter alcançado algumas coisas. Eu acho que eu viajava, por exemplo, uma vez por ano e tinha acesso a algumas pessoas super renomadas. Eu acho que aquilo, de uma certa forma, acho que mexeu um pouco com o meu coração. Mas quando eu monto a CBN, ali começou já um tratar do Senhor. Eu comecei a entender alguns passos que eu tinha que dar. E comecei a entregar isso para Deus. E a minha oração sempre foi essa, Deus, guarda meu coração. Né? Mas existia um processo, esse processo eu não podia quebrar. Apesar e a despeito de tudo, já entender que tinha aquilo, existe um processo nas vidas, das nossas vidas, né? E eu sabia que eu tinha que passar por aquele processo. Um processo que eu tinha que lixar um pouco mais e tirar toda aquela casca que, se porventura ainda existisse ali alguma coisinha, tinha que ser limpada. E dia 23, passou quase 2 anos, eu me lembro que foi dia 23 de setembro de 2015. Eu estava numa situação que eu não via mais uma certa esperança. Eu falei, acabou, cara. Assim, o final do túnel, acabou. Falei, não está dando certo. Né? E por vezes eu pensei em não dar sequência. Né? E eu lembro que eu orei, eu lembro que estava na minha casa, tinha um sofá, e eu me ajoelhei, e eu chorava assim, sem parar. Estava arrebentado. Eu falei, Deus, tem misericórdia, Senhor. E orava e chorava. E eu me lembro que uma das frases que eu usei foi uma daquilo que Davi usou. Senhor, se eu morrer hoje, eu não glorifico o teu nome. E aquilo para mim marcou demais. Eu falei assim, Deus, eu entrego para o Senhor a minha vida. Muda a minha sorte. Eu entendi o que tinha áreas para ser tratadas. E para mim, está claro aquilo. Agora, se essa é a vida que o Senhor tem para mim, traz paz. E corrige a minha rota. Corrige essas coisas que estão erradas. Estava com o nome sujo, Edu, uma dívida que eu não sabia nem como pagar. E eu orei e entreguei para o Senhor. Ali, de fato, foi uma oração de entrega. E eu me lembro que uma semana depois, começou uma virada sobrenatural na minha vida. Toca o meu telefone, uma pessoa que eu tentava contato há mais de um ano, ela me liga e fala assim, Edu, você sempre me liga falando que quer oferecer teu negócio, eu preciso de uma ajuda. Resumindo, era um negócio também bizarro, que humanamente eu falei, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Resumindo, em 15 dias deu certo. Com várias conexões, e ali o mar se abriu. E aquela dívida que eu tinha, eu me lembro que no final do ano, tive uma conversa com uma pessoa super bambambam do mercado jurídico, um baita de um advogado, e ele contou uns negócios assim, e eu pesquei, falei, uau, Zé, ele não abriu o que eu estava passando, mas eu contei ali, pescando algumas coisas. Edu, me deu um insight. O que ele me falou, eu montei um e-mail e mandei para o banco. Montei uma proposta, eu recebi um dinheiro desse negócio que nós fechamos, dos 700 mil, recebi 140. E eu fiz uma proposta para o banco, resumindo aqui. Com esse dinheiro, eu comprei um outro carro, porque eu estava sem carro naquele momento, dei entrada na dívida e parcelei ela. Foi a proposta que eu fiz para o banco. E o que eu ia ganhar desse negócio, dentro da proposta que eu fiz, ele pagaria essas parcelas. Eles aceitaram. Então, de 700 e poucos mil, essa proposta ela cai ali para 120 mil. Uau! E com o parcelamento que eu fiz, então assim, eu vi ele de novo o cuidado do Senhor. A partir daquele momento, Edu. Um detalhe, né, Edu? Um detalhezinho. E de novo, uma visão. E uma intrepidez. A gente tem que ser usado naquilo também. Sim, verdade. Todo mundo falou, não vai dar certo. A própria gerente falou assim, Edu, não vai dar certo. Eu me lembro assim, você pode tentar? Só tenta.
A resposta dela depois foi assim: Edu, nem eu acreditei. Deu certo. Eu falei, tá vendo? Teu santo era forte. Você sabe que uma vez, Edu, você sabe que tem um testemunho, né? História longa, curta. Uma vez eu estava num negócio e eu fiz uma proposta que era uma conversa minha com o Espírito Santo. Falei, que legal. Eu preciso, Senhor, ter clareza disso. E não é uma questão de ter ou não ter, de número, né? Sabe aquela história do Urim, Tumim? Eu preciso de algumas confirmações. E a pessoa do outro lado falou assim, eu não vou levar essa proposta. Eu falei assim, por gentileza, né? Você pode... não, poxa, mas isso não vai passar. Não era com banco, era com imóvel, etc. E 2 dias ela me liga e falou assim, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o cara aceitou né? A negociação do imóvel. Ela falou assim, caramba, você tem um santo forte. E ali foi uma oportunidade de eu falar assim, eu tenho um santo. Sabe qual que é o meu santo? O Espírito Santo. Foi uma oportunidade que Deus me deu ali para evangelizar aquela pessoa, falando, né, de uma brincadeira ali, né? Aproveitando, o texto bíblico diz que a gente deve falar a tempo e fora de tempo. Isso aí. Né? Talvez ali fosse, estou negociando imóvel e tal, vou falar de Jesus, não cabe, né? Mas foi uma tremenda oportunidade. Mas volta a sua história aí. Só pegando um gancho do que você está falando, acho que esse é o grande movimento que nós temos que ter hoje, de maneira muito intencional. Não tem essa separação. Nós temos que... Não tem vida cristã e vida de negócio. Nós somos quem nós somos. Nós temos que ter uma Bíblia aberta. As pessoas têm que enxergar Jesus através das nossas vidas. E só um parênteses, quando a gente montou a CBN nesse processo todo, dos grandes pilares que a gente colocou, eu digo a gente, eu e a Silvia, era que nós pudéssemos ser, porque é o que diziam, você não pode abrir porque você não consegue honrar os seus compromissos, se você pagar todos os seus impostos, a conta não vai fechar. E ali foi um propósito que nós fizemos com o Senhor. Eu falei, Deus, nós queremos montar esse negócio, que ele seja um negócio próspero, que ele seja um negócio que abençoe a vida de outras pessoas, que a gente possa ser uma empresa segundo o teu coração, que a gente possa honrar com todos os nossos compromissos, sem negociar uma vírgula, e que a gente possa ser também um canal de bênção na sua obra. Só que aquilo para mim era muito distante, tá, Edu? Depois desses 2 anos, quando eu via tudo aquele negócio, eu falei, isso é um discurso, tal, desejo. Só que aí você começa a ver, e naquele dia, no dia 23 de setembro, ali foi a grande virada de chave, quando Deus começou a mover esse negócio todo nas nossas vidas. Dali para frente, graças a Deus, Deus fez uma transformação, né? Assim, eu digo que assustadora para alguns, e para mim às vezes também me assustava para ver o agir do Senhor. Por isso que minha oração sempre, Deus, guarda o meu coração. E começou, né? De lá para cá, a gente cresceu todos os anos, Edu. Teve um ano só que foi 2021, que em receita a gente praticamente andou de lado, mas em margem a gente cresceu, né? E ali a gente viu uma série de cuidados do Senhor e de outros milagres que Deus nos deu. Né? Nessa história da CBN, por exemplo, isso foi em 2015, foi o primeiro, essa viradinha de chave. Em 2017, a gente teve uma outra virada de chave. Eu falo que é um degrau. Quando eu olho o número da CBN desde quando nós fundamos, ela começa ali assustadoramente difícil. Eu tive a primeira venda com 9 meses. Aí tinha nada, aí de repente faz um degrau, que foi em 2015, ela vem num platô, depois sobe de novo, depois sobe de novo. Né? A última virada de chave que foi mais forte foi na pandemia. A gente ficou assustado com a pandemia, a gente já estava com a conta equilibrada, já estava vivendo uma vida melhor. Quando chegou a pandemia, a gente atendia um público de empresas que a gente chama de PME. A gente atende até hoje, inclusive. Tá? E ali naquele movimento todo, a gente começou, com a pandemia, veio uma oportunidade de a gente entrar num bid de uma conta grande, de um banco. E aí foi literalmente Davi contra Golias. A gente deu um passo de fé mais uma vez. E ali virou uma chave para nós, que fez com que a CBN chegasse onde a gente está hoje. Fechou então o contrato com o banco? Fechamos, e sim, foi uma virada extraordinária para nós. Naquele ano ali praticamente a gente dobrou o tamanho da CBN, e quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de tela, foi a grande virada também de tecnologia para nós. Até então a CBN não era uma empresa com tecnologia, tanto é que nós mudamos o nome dela para CBN Well Tech, interessante. onde nós trouxemos várias tecnologias embarcadas na solução,
onde, por exemplo, a gente faz gestão hoje de plano de saúde corporativo, a gente recebe dados da seguradora, a gente tem ali um BI com um algoritmo super parrudo, e agora a gente colocou, inclusive, uma inteligência artificial que eu consigo trazer previsibilidade para as contas. Que legal. Eu consigo olhar para uma conta, por exemplo, e falar, daqui 10 meses, como que vai estar o resultado desse negócio? E trago segurança para a operação. Né? E a partir disso, lá de 2020, quando foi essa virada da pandemia, a gente ganhou outras contas super robustas, assim, em termos de resultado, e que viraram cases para nós, Edu. Assim, a gente traz esse cuidado e, de novo, eu estou tentando dar uma resumida aqui, mas eu vejo as orações que nós tivemos nesse processo todo. Por isso que não tem como separar. Hoje, na CBN, não é possível. eu deixo isso muito claro. Assim, a CBN é uma empresa cristã. Na nossa contratação, na nossa proposta, nós deixamos claro, nós somos uma empresa cristã. Né? Nós temos um devocional que nós fazemos todas as sextas-feiras de manhã. Ninguém é obrigado a participar, né? Mas nós declaramos que Jesus é o centro dessa empresa. E mais do que nunca, né? Eu tenho trazido essa essência de Cristo para o centro. Eu falo, Senhor, o Senhor foi bom demais em todos os sentidos. Não só por uma questão financeira, mas por uma questão de propósito. Da gente poder ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. De eu poder te ajudar no negócio do teu dia a dia, da tua empresa. E, além disso, você poder olhar para a gente e ver um exemplo de caráter, de honestidade, de integridade. Né? Então, eu entendo com uma visão um pouco mais amplificada também esse negócio, como um propósito maior. Perfeito, perfeito. Então, quais exemplos práticos você poderia citar para a gente de como você mistura, então, o negócio e missão? Eu sei que aí o CEO, né, cheio de fé, a história da CBN é uma história de milagres, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, mistura a fé com os degraus que você disse. Mas como o negócio se movimenta como o negócio do reino, na sua opinião? Legal. Bom, a gente tem alguns pilares, tá, Edu? A gente, por exemplo, é uma empresa missionária. Nós tiramos parte, além do dízimo, nós tiramos 10% daquilo que tem de entrada e nós fazemos ofertas missionárias de maneira intencional. Que legal. Isso é declarado. Né? Então, por exemplo, eu tenho um missionário na Amazônia, missionário não sei aonde. A gente analisa isso de maneira pontual, nós fazemos esses investimentos. Então, de uma certa forma, eu estou criando uma espécie de um fundo. É verdade. Né, para você fazer esse tipo de investimento. E faço isso com muito temor diante do Senhor. Né? Eu sempre costumo dizer para não falar onde eu faço, mas a gente abençoa. Né? Então, esse é um braço que a gente tem dentro dessa área missionária. Para mim, um outro papel que eu acho que a CBN ela tem que desempenhar é dentro das pessoas que trabalham com a gente. Né? Para mim, isso é muito importante. O meu exemplo, enquanto a pessoa que está na liderança, na linha de frente do negócio, que elas possam ver Cristo. Né? Como líder, né? Como líder, servidor, servir, né? É isso aí. Modelo de Jesus, né? É isso. E, então, para mim, isso é fundamental. E, além disso, a gente faz esses movimentos. Agora, a gente tem uma visão também um pouco maior, dentro dessa cosmovisão, que a gente pode parar para olhar, de movimentar o mercado de negócios, que as pessoas possam ver em nós um exemplo de uma empresa segundo os princípios do Senhor. Que eles possam ver em mim esse exemplo como um líder, como um homem, segundo os princípios do Senhor. E o resultado que está sendo gerado também possa ser exemplo. Isso tudo com a graça do Senhor. Então, esses são os movimentos que nós temos feito dentro da CBN. Isso que você está dizendo é muito legal, né? Porque é importante se posicionar. Né? O que eu quero dizer não é uma promessa de se Deus te abençoar financeiramente. Acho que esse é o grande erro, né, que eu ouço ainda hoje. Vários empresários falam assim: Edu, eu não consigo ser uma empresa cristã. Primeiro que tem um erro aí, né? O CNPJ não tem fé. É isso aí. Né? Mas como líder, como CEO, como dono, né? Outra coisa que eu sempre digo aqui, Deus não é sócio de nenhuma empresa, né? Porque se ele fosse sócio, todas as empresas iriam bem, né? Não teria problema. Mas ele é o dono de tudo, né? Do ouro e da prata. Mas ele requer que o nosso posicionamento seja intencional, que seja declarado também, né? Porque tem pessoas que falam assim, não, mas como é que o mercado vai me ver e tal? Ou até, né, uma falsa modéstia, não, o que uma mão faz, a outra não saiba. Mas esse teu posicionamento combina muito com o texto bíblico que diz que a luz
que ilumina, ela precisa ser posta, né, de uma forma para poder influenciar outros, resplandecer a luz e o brilho da glória do nosso Deus. Né? Então, parabéns aí, eu acho que é isso, né? Esse é o posicionamento da sua empresa, né? Não é só dinheiro, né, Edu? Perfeito, você tocou no ponto perfeito. Quando a gente fala muito negócio de negócio, você fala, vou prosperar e tal, a turma tem a tendência de ligar isso a dinheiro, esquece dinheiro. Para mim, a grande virada de chave foi quando eu comecei a olhar para a CBN e não olhar mais dinheiro. Que legal, Edu. Para mim foi esse assim, Deus, tira do meu coração esse olhar, porque eu era esse cara do dinheiro. Cara, eu quero dinheiro, eu vou para cima, puxa, tive maior dificuldade, eu quero... Não é sobre isso. E é sobre certo aspecto, isso que você está dizendo é muito legal, porque sobre certo aspecto é legítimo, né? Do ponto de vista do administrador. Precisa olhar as finanças. Sem dúvida. Né? Mas a questão é onde está o seu coração. É isso aí. Não é? A gente tem um papel de mordomia, Edu. Nós somos bons, devemos ser bons administradores daquilo que o Senhor tem confiado a nós. Sim, perfeito. Para mim, é importante sim o recurso financeiro. E quando eu falo que não é o dinheiro, não é que eu estou... Pô, o dinheiro não é importante. Ele é importante. No sentido, desde que ele não entre no teu coração. E essa relação muito estreita, né, Edu? É uma linhazinha fina. Mas é por isso que eu falo, porque a gente tem que estar muito diante do Senhor. Falar, Deus, tem misericórdia. E orar mesmo ao Senhor. E ter gente do seu lado que caminhe com você. Que também tem essa mesma frequência. Né? Porque senão você se perde. Né? Então, para mim, isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem como vida. E aí, assim, quando eu olho para um negócio desse, eu entendo sim, o dinheiro ele é consequência de um trabalho muito bem executado. Não que a gente, Edu, você virou agora, não quer dinheiro. Não é isso, é que não é o alvo, né? Porque todas as empresas, elas são constituídas para gerar resultado financeiro. Isso aí. E você vindo de uma escola de alto executivo, cara, a pressão do dinheiro ela é intrínseca, né? Não dá para pensar que um banco ou as empresas grandes têm outro viés que não seja o dinheiro no final da história. E muitas empresas são tóxicas porque prescindem das pessoas pelo dinheiro, né? Mas aqui no nosso ambiente cristão, contar histórias como a sua é importante para dizer é possível. Sem dúvida. Né? Você sabe que em algumas oportunidades de discipular ou de algum conselho para empresários, às vezes eu ouço o seguinte, Edu, cara, eu não consigo nem pagar imposto. Uau. E aí eu falo o seguinte, olha, primeiro é um posicionamento. Isso aí. Né? De fé. E o segundo, como é que está seu coração? Né? Porque, de novo, essa relação é muito estreita, mas vira uma chave, né? Quando você consegue... É curioso, é a história de Isaac, né? Edu. A gente se abre mão daquilo que é mais precioso. É isso aí. E é legítimo para o empresário, né? Eu acho que a gente trabalhar, de novo, acho que ser empreendedor, principalmente num país como o nosso, ele requer algumas coisas. Eu acho que para nós que temos fé em Jesus Cristo, isso nos ajuda a transcender algumas coisas. Nos deveria. Perfeito. Quando a gente entrega verdadeiramente o controle para ele. Quando eu olho uma perspectiva como essa, primeiro assim, os meus princípios e os valores não podem ser negociados. Ponto. Não tem opção para isso. E vou perder, cara, se for o caso. É isso aí. Faça o que tem que fazer. Não negocia. Seja ele o que for. Né? Tem um texto que fala assim, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Não, perfeito. Tá maligno, né? Provém do maligno. A gente precisa ter esse olhar muito claro também dessa condição. Eu acho que o recurso financeiro ele é bênção nas nossas vidas, sabe, Edu? E quando eu olho isso, eu tenho um versículo que eu gosto demais e eu falo para todo mundo. Está lá em Colossenses 3, de 23 a 24. Tudo o que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Porque a recompensa vem dele em Cristo Jesus para nós. Para mim, esse é o padrão de excelência. Tudo que eu faço... Então, vamos lá. Premissa, eu não faço pelo dinheiro, eu faço porque eu tenho que glorificar o Senhor e fazer o melhor. Para abençoar a vida do Edu, para que o Edu tenha a melhor experiência na gestão de saúde, do plano de saúde da empresa dele, como ele nunca teve na vida dele. E por consequência, eu recebo e sou abençoado com isso também. Né? Existe sim um recurso financeiro que nós vamos ver. A gente tem um modelo de governança muito forte na CBN e de modelo de empresas grandes mesmo, né? Para que a gente possa ter muito claro, se um dia alguém fosse analisar os nossos resultados,
Cara, tem tudo bem muito bonitinho determinado. Tem processo, tem acordo de sócios, você tem ali contratos de vesting, você tem ali toda a parte financeira muito bem amarrada, margem que a gente tem EBITDA, qual foi a evolução que a empresa teve, processo todo mapeado. Ou seja, a gente tem isso tudo porque isso é excelência. Casa em ordem também é para o Senhor, né? Isso também é para o Senhor. É isso aí. Muito bom, Edu. Como que você entende, né? Você está falando um pouco mais cedo de que hoje é interessante esse ponto, né? De que hoje o teu negócio ele deu uma pivotada ou ele incorporou a parte de tecnologia, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você fez isso e emendar uma outra pergunta. Qual que é a sua visão do papel da tecnologia nos negócios? Se é para alguns negócios, se é para todos os negócios? Porque aqui no Tela, o T de tela é de tecnologia, né? A gente entende que a tecnologia é um fator determinante de prosperidade. Legal. Mas como é que foi na sua empresa? Como é que você enxergou isso? Tá, legal. Bom, boa pergunta, Edu. Porque você, no final, você vem do mercado, posso chamar, se você me permite, super tradicional, né? Isso aí. Como que você incorpora a tecnologia e ela gera uma alavanca de resultado e crescimento? Bom, você tocou num ponto bacana. A área de seguros ela é um mercado, via de regra, pelos corretores que tem uma visão ali de venda, porta a porta, com pouca tecnologia embarcada e muito mais a questão de argumentação. Transacional ali, né? Aquela coisa toda. Para mim, a virada de chave foi na pandemia. Que até então a gente não tinha também nada de tecnologia, a gente usava sistema de seguradora como todo mundo usava. Né? A pandemia nos forçou a dar um passo. Por isso que a gente tem que sempre pedir para Deus essa sabedoria e ficar olhando para frente. A gente tem que ser muito visionário nas coisas. Viver no presente, mas com o olho lá na frente. Né? Quando chegou a pandemia, para mim ficava muito claro. Falei, cara, se a gente não virar uma chavinha aqui e trazendo ali um processo mais tecnológico, a gente está perdido. A gente não dura 5 anos. E aí eu comecei a pesquisar e começamos a buscar. Aí quando veio esse bid que a gente participou, ali foi um pontapé inicial que eu tive que trazer tecnologia para dentro de casa. Então hoje, como que eu tenho de tecnologia dentro da CBN? A gente tem alguns sistemas que coordenam, inclusive a gente até recebeu aí recentemente a AWS, né, desenvolvendo um sistema exclusivo para nós. Que legal. Com inteligência artificial para virar um case dentro do mercado que a gente opera. Uau. Então, assim, foi uma ruptura também que a gente teve. Mas a gente começou lá em 2020, nós trouxemos um sistema de gestão de benefícios e saúde propriamente dito. Então, você como uma empresa com 200, 300 funcionários, a gente recebia os dados protegidos por LGPD. Então, você tinha ali uma visão onde o algoritmo ele fazia um trabalho com base histórica e fazia um benchmark com o mercado. Então, isso para mim foi o grande pontapé inicial. Então, eu tinha estratégia e sozinho eu não consigo fazer, isso é com tecnologia. Sem dúvida. Então, ele me dava já a extração dos dados e é o que eu podia fazer com essa informação. Hoje eu consigo ter previsibilidade de toda a operação, eu consigo saber qual vai ser o teu sinistro na tua pólice, se tem áreas dentro da tua operação que estão ali vulneráveis, ou quais pontos eu posso, ou que devemos trabalhar um pouco melhor para poder mitigar um risco futuro. Além disso, a gente trouxe um sistema que é um Kanban dentro da operação, que a gente faz toda a gestão do processo, e essa operação eu consigo, num apertar de botão, eu conecto com o Edu faz um processo, então tem um SLA que está amarrado dentro dessa operação. Então hoje eu consigo amarrar todo o nosso processo por um sistema. Você, enquanto beneficiário ou um RH, nós temos um portal, que ele é um portal web, em que você faz o chamado, a abertura, por exemplo, contratou o Edu. Quero contratar o Edu, colocar o Edu no meu plano de saúde. Nesse portal web, o sistema ele faz tudo por robô, né? Então o robô ele gasta 15 minutos para fazer essa operação, sendo que numa operação tradicional você deve levar aí provavelmente uma semana para fazer isso. Uau! Encurtou o tempo, né? O processo, economizou e aumentou a assertividade e segurança, né? Sim. Então foi o que a gente fez. E a gente está investindo mais pesado agora, então a gente está trazendo mais o processo com questão de inteligência artificial. A gente tem esse agora o braço e o apoio da AWS, junto com um parceiro que é a STIT, para criar uma solução diferenciada para nós. Vou te dar um exemplo. Numa implantação hoje de plano de saúde, imagina que você tem lá a tua empresa, eu vou mandar para você uma série de documentos que você precisa me mandar, a gente vai digitar, vai colocar no sistema da seguradora. O processo que a gente está criando agora vai gerar um forms. Quem vai gerenciar isso é uma inteligência artificial, que ela manda para você e ela vai fazendo um checkpoint com você.
você vai anexar para o teu RG. A própria IA que lê o RG para ver se está de acordo ou não. Ele faz a baixa do arquivo e ele mesmo que manda para a seguradora. É um processo, por exemplo, que você demoraria talvez uma semana, ali você faz em questão de minutos. Então, para mim, você traz eficiência operacional para o teu negócio, você traz segurança e assertividade. E aí muitas pessoas, aí emendando na tua pergunta, né, como que seria esse impacto disso tudo, eu tenho uma frase que eu gosto demais, é de um amigo meu, que chama Flávio Tavares. Ele diz o seguinte, que em terra de robô, quem tem coração é rei. Ah, muito boa. Eu peguei essa frase para mim. Anota aí, ó. Eu peguei para mim. Como é que é? Repete aí. Em terra de robô, quem tem coração é rei. Para mim, que é o diferencial, né, no final do dia. Tecnologia vai ter, Edu, não tem como fugir mais disso. Hoje, ele é um diferencial competitivo? Sim, ele é. E vai continuar sendo. Cada dia muda. Hoje você está com uma tecnologia no celular, daqui a 6 meses já mudou a tecnologia. Então, ela tem um movimento muito agressivo, né? Mas no final do dia, para mim, eu acho que a gente, enquanto gente mesmo, né, a gente tem essa capacidade de analisar de maneira mais pontual, mais pragmática. Por isso que eu gostei demais dessa frase. Em terra de robô. Então vai ter robô mesmo. Mas quem tem coração vai reinar nesse negócio. E é um caminho sem volta, né, Edu? A importância, a gente sempre diz aqui, a gente tem um parceiro que eu quero inclusive aproveitar e recomendar aqui, o Wings Group AI. Se você não colocou inteligência artificial, como o Edu está fazendo, no seu negócio, e ela é transversal, né, Edu? Ela consegue otimizar processos, melhorar resultados, economizar custo, enfim, uma série de coisas. Então, se você ainda está na idade da pedra, né, se você me permite assim, a brincadeira, o trocadilho, mas está na hora de você buscar entender o que é essa tal de inteligência artificial. Não é moda, né, Edu? Não, imagina. Não é moda mais, está aí para poder ajudar você, impulsionar o teu negócio, criar mecanismo de venda, enfim. Aqui o Edu trouxe alguns processos e a gente queria recomendar aqui um parceiro nosso, wingsgroup.ai, não tem com BR, é um mundo novo, né? Então é .ai, e eles estão fazendo um negócio muito bacana, Edu, porque muitas empresas perguntam o seguinte, como eu faço... eu não quero contratar vocês para desenvolver a ferramenta, porque no final do dia as ferramentas de IA estão aí disponíveis. Né? Falta expertise de transformar a ferramenta em dinheiro, em solução. Porque a ferramenta solta, né, sem saber usar, ela não serve para muita coisa. Né? Então o pessoal lançou um curso para executivos, né, ou donos de empresa, com este olhar hands-on, né, uma imersão, um sábado praticamente o dia todo, onde o empresário vai entender e entender as ferramentas disponíveis que conversam com o mercado dele e como aplicar. Que legal. Não é muito legal? Top, né? Dá um bom pontapé inicial. E tem uma outra turma também, que aí é um pouco do que a gente crê aqui no Tela, impulsiona, né? Fala sobre empreendedorismo. Né? O jovem está saindo da faculdade, não sabe fazer, quer empreender. IA é uma super estrada para surfar, né? A gente está só no começo. Então você jovem, você aí que não sabe o que fazer de negócio, a gente recomenda que você invista em inteligência artificial, né? Edu, se você me permite, assim, para mim... Sim, claro. É um movimento que, como você disse, que não tem volta. E se você não entrar, você está fora do jogo. Sem dúvida. É simples assim. Ou você entra nesse negócio, se adequa aí dentro do movimento que tem, peça ajuda, porque senão tá fora do jogo. É verdade. Então, só para fechar aí, wingsgroup.ai, e você pode também acessar o Instagram, que vai aparecer aqui embaixo também, e aí você faz a sua inscrição, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, porque ou você contrata uma empresa para fazer, ou você aprende a fazer. É isso aí. Né? Então, você pode contratar o Wings para desenvolver o processo, ou agora também você pode contratar o Wings para te ajudar a pensar em desenvolver o processo. Muito legal essa abertura, né, de nicho de mercado, de negócio. Edu, estamos indo para o finalzinho, passou super rápido. Rápido mesmo, hein? Né? Mas muito legal aí a sua história de posicionamento, né, de fé e continuar, né, Edu, acreditando a despeito das circunstâncias, né? Eu tenho ouvido nos últimos dias uma música que fala, que é a referência do texto, né, de Pedro ali, andar sobre as águas, né? Isso tem me feito pensar
em 2025. Legal. Em dezembro a gente sempre pensa no ano seguinte, né? Senhor, como é que vai ser o ano? E veio essa música, eu falei, sim, Senhor, então se isso é uma preparação de coração, eu estou bem porque a gente vai andar sobre as águas, mas também é um sinônimo de dependência de Deus. Isso aí. Né? Posicionamento, dependência, fé, isso tudo combina com empreendedorismo. É isso mesmo. Vamos falar de mais inspiração aqui, podemos? Boa, bora voar. Isso aí. Que livro que na sua jornada, Edu, fez diferença nessa cosmovisão bíblica? Porque tem um monte de livro bom, né? Livro eu sempre recomendo. Uma outra coisa que a IA não vai conseguir fazer, né? Às vezes as pessoas têm sempre o hater, né? Fala assim, mas a IA precisa tomar cuidado. Bom, é um caminho sem volta, né? Possivelmente vai ter algumas regulamentações, é tudo muito novo, mas tem uma coisa que a IA não vai fazer por você, que é ler um bom livro e abstrair muitos insights, né? Muitas coisas que são empíricas, né? Tem gente que pede para a IA fazer resumo, para ler o livro. Ok, são ferramentas, mas acho que nada substitui aquela quase rito, né? Que você pega uma página, anota, fica pensando. Marca Pelo texto. menos eu faço isso, acho que você também, né? Como que aquele aprendizado, aquele cara pode cruzar com o meu negócio ou com o meu momento de vida. E você sabe, Edu, uma coisa curiosa, só estendendo um pouquinho, você já fala da dica do livro? Você sabe que às vezes tem alguma coisa que me vem um insight, fala assim, cara, tô pensando numa coisa, e vem um estalo assim, puxa, eu vi isso aqui há 2 anos atrás, vou lá, pego o livro, tem uma anotação. Legal. Então são coisas que não são para o momento, assim mesmo como a relação com o Espírito Santo. Às vezes o Senhor nos traz alguma coisa que a gente não está maduro ainda. É isso aí. Né? E o livro tem um poder incrível, né, de gerar inputs e visões que a gente não tem. Abre, né, Edu? Vai pra Total. uma outra dimensão. É. Não muda a frequência da gente. É isso aí. E que livro que você recomendaria então, Edu? Edu, posso quebrar o protocolo? Deixa eu falar 2. Tá bom, vai. Tá bom, beleza. Bom, primeiro, negócio com uma visão de missão de negócio, né? Negócio como missão. Para mim, esse é um livro que muda a chave. Você lembra a editora ou o autor? Não lembro. Mas depois eu te mando direitinho e eu coloco assim. Para mim, eu ganhei até do pastor da nossa igreja. E para mim, ele é uma virada de chave. Boa. Ele começa a mostrar como você vai administrar o seu negócio com uma visão de reino. Né? Ele muda a tua dimensão de olhar. É um pouco daquilo que a gente já conversou aqui. E um outro livro que eu gosto bastante, e que para mim foi uma fonte de inspiração, como você falou de inspiração, é um livro chamado Garra. Ela é de uma psicóloga americana que fez um trabalho junto às forças militares dos Estados Unidos e que ela mostra que não é o QI ou a inteligência que faz a pessoa alcançar um determinado negócio. E sim a garra, combinado com algumas questões, que é assim para mim espetacular. Interessante. Foi até tema de um summit lá em Chicago, assim, espetacular. O Summit da Willow Creek. Isso mesmo. Leadership Summit, muito bom. Que, aliás, né, a gente fala aqui de livro, né, na inspiração de livro, mas você que não conhece ainda o Leadership Summit, é outra fonte de inspiração, palestras ali. Incrível, que espetacular. Tem uma palestra do dono do Carlton Hits, que até hoje eu lembro que o cara fala... Sobre a experiência do cliente. Isso. Eu assisti essa. De vez em quando vem assim, cara falou aquilo, como é que eu posso melhorar? É isso aí. Muito poderoso, né? Conselhos finais. Quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, vendo aí você, né, derramando seu coração, mas está pensando em desistir, porque eu imagino que nessa jornada você deve ter pensado muitas vezes em desistir de empreender, dar errado, devendo milhares de reais, parece que não tem luz no fundo do túnel. Que conselho você daria para aquele empresário que está numa dificuldade e para aquele que está pensando em empreender e está pensando na dificuldade que ele nem passou, mas que é de fato, né, o Brasil não é para amadores, como diz a expressão aí, mas que conselho você poderia aí dar, já que você deu 2 livros, eu te pedi 2 conselhos agora. Bacana. Eu vou falar para a câmera então, Edu. Isso. Eu acho que o primeiro é não desista dos teus sonhos. Desistir não é uma opção. Eu creio que acima de tudo Deus tem algo nas nossas vidas. Eu creio que todos nós, quando nós nascemos, Deus nos fez com um propósito eterno.
né? E o problema é que a gente acaba sendo roubado no decorrer das nossas vidas. Então, a minha mensagem para você: não desista dos teus sonhos, né? Persista, insista, né? Traga Deus para o centro de tudo, né? Analisa ali onde você está, faça os ajustes de rotas necessários. De coração. De tudo, de coração. Né? Mas o som importante, do coração. Olha para frente, eu costumo dizer, bora voar, vai para cima. É isso aí. Edu, e por final aqui, o sonho, aí esse tem que ser tá bom? Tem que ser aquele sonho grande mesmo. Qual que é o sonho grande do Eduardo Nascimento no dia de hoje? Uau! Edu, eu tenho sido desafiado, acho que nesses últimos meses, acho que esse último ano para mim foi um ano muito intenso. Eu vou só dar uma contextualizada. A CBN hoje, a gente está administrando mais de 40 milhões de reais. E o meu sonho grande é nos próximos 3 anos aumentar por 10 esse número. Uau! Esse mega desafio, hein? Não só por dinheiro, mas por uma questão de propósito. Né? Para que a gente possa impactar mais vidas, continuar gerando valor na vida das pessoas, levando o evangelho do Senhor para outros lugares. Então, para mim, esse é o meu sonho grande. Muito bom, e usando o negócio como ferramenta, como instrumento, né? Aí. E não como fim em si. Isso aí. Né? Porque no final, Edu, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus. Amém. Obrigado pela sua audiência, obrigado, Edu, pela história super inspiradora. E olha, não desista como o Edu não desistiu, e aproveita e se posiciona aí, que Deus espera isso de você e certamente o mundo espera. Tem um texto muito bonito que eu gosto, que diz que a criação espera, né, ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Que você seja uma manifestação como filho de Deus no mundo em que você está cercado aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.